veja o que eu vou falar para você. Comigo também aconteceu uma coisa interessantíssima que até vou citar. Chegou um belo dia, um dos governadores de São Paulo, ele havia sido nomeado pelos militares governador, o senhor Paulo Maluf. Ele resolveu investir em petróleo, não é isso? E tentou, de alguma maneira, criar uma empresa chamada Paulipetro. Só que não houve possibilidade, o pessoal não quis, a Petrobras não quis. Então, o que ele fez? Ele mudou o nome da CESP. Ao invés de Companhia Centrais Elétricas, que era só energia elétrica, ele mudou para Companhia Energética de São Paulo para poder encaixar a exploração de petróleo dentro da CESP. Com isso, as ações da CESP subiram num preço que nunca havia acontecido. Foram para 1,80, 1,90. Então, como o meu projeto era montar uma carteira de renda mensal mais pródiga possível, então eu comecei a alterar algumas posturas. Eu interpretei que naquele preço haviam opções melhores no mercado, né? Muito melhores, que pagavam dividendos também regularmente e contemplavam os acionistas de uma forma mais veemente. Aí eu vendi as ações da CESP, comprei ações de uma empresa chamada BRI, Banco Real de Investimento, CRI, Companhia Real de Investimento, Banco Noroeste, Banco Bandeirantes do Comércio, que eram tudo empresas que pagavam dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Passados 8 anos, eu não precisava mais trabalhar. Ou seja, o produto do investimento já me concedia essa carteira de renda mensal. Até que chegou um belo dia, eu percebi um negócio que foi assim aleatório. As notícias que os fundos de previdência privada tinham começado a quebrar. GBOX, CAPEM, Pereira Barreto, Montepio da Família Militar, Providência, e eu não me lembro dos outros mais. Esses fundos começaram a quebrar. Então começou a despertar em mim a curiosidade. Por que eles quebraram? Se eles tinham um compromisso, uma honra de entregar uma previdência. Então isso me preocupou e me incomodou muito, porque eu precisava. Então esse procedimento, ele interiorizou em mim uma necessidade premente de crescer, de conquistar, não de pedir, tá entendendo? Por quê? Porque já naquela ocasião eu interpretava o seguinte: o cidadão que consegue alcançar um conforto financeiro, ele tem pelo menos 80% dos seus problemas solucionados. Eu também nunca tive a pretensão de um dia ser rico. O que eu tive sempre foi medo de voltar a ser pobre. Tá entendendo? Que eu sei o que é ser pobre. Então eu que sempre busquei fugir da pobreza, eu falei, bom, eu gostaria de ter uma garantia, uma segurança, um conforto financeiro. E foi o que eu fiz. Então, eu fui estudando, fui me ficando mais culto, consegui me formar em contabilidade, depois em atuariais, depois eu me formei em economia, depois me formei em direito. Passei a estudar assim, celeremente, com muito afinco, como tentar conseguir uma renda mensal, que o mercado depois acabou apelidando de carteira de previdência. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que mirar os meus investimentos para a geração de riqueza. Foi o que eu fiz. Onde é que você gera riqueza? Aquilo que é uma das coisas mais importantes no mundo, tá certo? Investindo na produção, tá certo? Então, foi o que eu fiz. Comecei a analisar as empresas e tive uns resultados fenomenais. E faço hoje aquilo que eu fazia quando eu tinha 9 anos de idade, tá entendendo? Primeiro eu analisei o seguinte: a previdência. O que é a previdência?
ela disponibiliza uma parte daquilo que o cidadão trabalhou durante muitos anos, e interpretando-se que aquilo que ela está provendo para o indivíduo, ele tem condições de se manter, coisa que não tem. Muito bem. A Previdência nada mais é do que uma provedora de recursos. Então, o que eu fiz? Eu peguei e raciocinei e falei, bom, mesmo assim, o cidadão, para se aposentar, ele precisa contribuir para alguma coisa ou para alguém durante 30 anos. O cidadão que se aposenta, para de trabalhar na iniciativa privada, ele recebe o quê? Da Previdência, ele recebe uma provedoria. E o cidadão que para de trabalhar no serviço público? No serviço público ele não se aposenta, está correto? Ele continua ganhando salário. Então é uma diferença. Então eu cheguei numa conclusão, falei, bom, eu vou fazer um trabalho mirabolante na época, se eu tenho que contribuir durante 30 anos para a Previdência, por que eu não compro 1.000 ações por mês durante 30 anos? Então eu, ainda investigando, raciocinando, tentando montar estratégia, perguntei para mim mesmo, por que eu não posso comprar ações durante 30 anos? Né? E essa resposta foi cada dia mais latente, porque eu estou pensando em investir na geração de riqueza e usar a renda fixa. Porque a renda fixa, na minha concepção, você usa que é para não pôr dinheiro debaixo do colchão, tá certo? Muitos falaram, você está visionário, tudo bem, mas eu vou conviver com essa minha visão. Eu concluí o quê? Que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostenta a condição de empregadora. Só como provedora quebrou, como empregadora vai quebrar mais rápido. Então, o que aconteceu? Eu projetei esse trabalho, fiz, né, elaborei, pus 1 por 1, 1.000 ações por mês, como é que faz, como é que não faz, detalhei, pormenorizei. Eu tinha esperança, mas não segurança, que uma carteira de renda mensal pudesse dar resultado, não é isso? Porque é difícil você prever, né, uma coisa tão importante, tão significativa, na época, né? Hoje não, mas na época sim. Então eu fui pensando, que título que eu vou colocar nesse trabalho. Se eu tinha tanta confiança nos projetos, e você não compra projeto, é isso? Diretamente. Você compra projeto indiretamente. O que você compra são as ações. Então eu me permiti interpretar o seguinte: se eu tenho confiança que este projeto vai me proporcionar uma renda mensal, então eu vou colocar que essas ações vão garantir o meu futuro. Então eu coloquei ações garantem o futuro. E comecei, fui elogiado. Na época o presidente da Bolsa, ele me chamou e falou, pô, Barcelo, esse trabalho aqui é inédito, né? Gostei, muito bem, distribuiu. A CESP mandou fazer 5.000 livrinhos. Para distribuir. Distribuir para os empresários. Todo mundo gostou na época, mas ninguém fez. Só eu. Tá entendendo? Porque acho que era o único que acreditava. E aí fui fazendo, fui comprando 1.000 ações por mês, foi. Até que chegou um belo dia, não me lembro também o ano, mas foi na década de 70, eu estava lendo eu vi primeira notícia, Banco Econômico chama uma subscrição a R$ 1,50. Falei, pô, o papel custava 50 centavos. Falei, pô, o cara vai chamar uma subscrição para arrecadar recursos, para pôr no caixa, para pedir 1,50 para todo mundo, e o papel na bolsa custa 50 centavos, o cara tá louco. Aliado. Aí eu falei, pô, tem um detalhe aqui. Era 1,50 para pagar em 12 vezes, sem juros, sem correção.
Naquela época, a correção do nobre e distinto maiúsculo da nobre era 60% ao dia. Tá entendendo? Falei, bom, isso aqui tem alguma coisa que está errada aqui. Eu não sei o que é, mas vou ter que descobrir. E, pá, de repente, deu um estalo. Eu falei, bom, o cara, ele vai chamar a subscrição, ele paga 10% e depois ele dá um dividendo. Foi o que aconteceu. Eu cheguei no departamento de ações do Banco Econômico, que era onde é a bolsa hoje, né? Tem aquele portal que tem aquelas moedas grandes, era lá. Eu não tenho ações do Banco Econômico, né? Mas gostaria de ter. Dá para subscrever? Ele falou, dá. Quanto o senhor quer? Ninguém vai subscrever. O cara mesmo falou para mim. Vai sobrar muito. Eu falei, poxa, pode ser 5 milhões de ações? O cara quase caiu da cadeira. Né? O senhor não pode sair daqui. O senhor quer 5 milhões de ações? Vai. Subscrevi 5 milhões de ações lá. Paguei os 10%. Ficou de graça. Sabe por quê? Porque era uma grande jogada do controlador. O controlador fez isso para ninguém fazer. Sobrou tudo para ele. Aí ele começou a dar uns dividendos altos. O dividendo pagou a subscrição. Eu em 1970 e 71, edifiquei, construí, pavimentei essa carteira chamada Carteira de Renda Mensal. Ao projeto eu dei o nome de Ações Garante o Futuro, não é isso? E foi. Hoje, eu modificaria o nome do projeto. Por quê? Porque hoje já não é mais esperança. Então hoje eu colocaria o nome assim: Ações Garantem um Ótimo Futuro. É claro, hoje o mundo ele está constituído de uma forma tal que você está sistematicamente sendo assim compilado, sendo seduzido, faça isso, faça aquilo, faça outro. Então o que que eu aprendi também? Eu não vou ser um patrocinador. Por quê? Eu não quero patrocinar nem a Mercedes, nem a Porsche. Eu quero patrocinar a minha carteira. Então eu dei essa exclusividade para a carteira. E isso não é uma neurose, tá entendendo? Não é uma neurose, é uma postura. Tá certo? Sim. Porque não adianta você estabelecer uma regra e estabelecer um objetivo lastreado em metas e ir abandonando no meio do caminho. Então eu faço isso até hoje. Só que hoje nós fazemos com valores muito mais agregados, é claro, né? Mas com o mesmo sentimento de antes. Tá certo? Sim. Com o mesmo sentimento, com a mesma postura, com a mesma assim, eu diria, humildade, tá entendendo? E é isso aí. Então, essa é a minha história. Primeiro, estude para ser o seu próprio gestor, né? O custo de oportunidade de você delegar as suas decisões de investimento 100%, seja por falta de confiança, né, ou por até falta de tato com o mercado, né? Obviamente que a gente sabe que isso não é ensinado nas escolas. Então, estude para ser o seu próprio gestor, né? O seu eu do futuro vai te agradecer lá na frente, né? E segundo, acho que mais fácil ainda do que você descobrir por onde começar na bolsa é por onde não começar, o que você não quer. Então, tenha um objetivo claro de onde você quer chegar, né? E escolha empresas que tenham a ver com esse objetivo. Então, que sejam perenes, que paguem bons dividendos, que sejam transparentes, tenham boa governança. E evite aqueles setores mais cíclicos, ligados a consumo, né? Como varejo, enfim, que tendem a ser setores bastante complicados, de altos e baixos, né? E que dificilmente remuneram bem o seu acionista. Então, é fazer o feijão com arroz bem feito, por muito tempo. Investir é uma tarefa que é uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E obviamente que para você descobrir o seu perfil de investidor, isso demanda tempo, isso demanda o que a gente chama de PDP, prioridade, disciplina e paciência. Então, o que a gente procura aqui? Comprar boas ações de boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos, né? Então, um dos nossos desafios foi justamente pegar esse estudo da década de 70 e traduzir para uma linguagem mais atual, mais jovial, né? E que pudesse ter uma escala muito maior, né? Então, a internet, obviamente, permite esse tipo de projeto.
Muitos dizem que tudo que ele construiu se deve ao fato de ele ter sido pioneiro, de ter comprado ações a centavos, né? Entretanto, as pessoas se esquecem do nível de dificuldade que se tinha em investir naquela época. Então, você tinha uma assimetria de informações muito grande. Então, quer dizer, para você descobrir uma jogada como essa, que é lucrativa, você tinha que ter acesso ao diário oficial, ler milhares de documentos, né? Você tinha um custo operacional maior. Hoje, tudo a gente vive na era da informação, é tudo muito mais fácil. Então, hoje a tecnologia permitiu a democratização, né? O acesso dos investidores pessoas físicas. E eu acho que isso tem muito a ver também com essa nova onda de influenciadores, de educadores digitais, né? A internet é um grande palco, obviamente que algumas pessoas se aproveitam disso e acabam desvirtuando, mas acho que tem muitas pessoas fazendo um trabalho bem legal, acho que principalmente de conscientização, né? Então veja só, essa questão da fragilidade da nossa previdência social é uma questão que ele se preocupa desde a década de 70 e é um assunto tão atual ainda, né? E foi o que a gente fez, eu acho que é conscientizar o cidadão brasileiro de que ele não precisa abandonar a renda fixa, né? Ele tem que usar a renda fixa para tentar manter o seu poder de compra ali no curto prazo, manter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade para manter aportes constantes, contribuir para a sua própria previdência, só que nas empresas, né? O futuro não deste país, o futuro de todos os países é justamente esse. É você investir na geração de riqueza para que você possa gerar o quê? Tributo, emprego,